Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo." Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: "Não cobreis mais do que foi estabelecido." Havia também soldados que perguntavam: "E nós, que devemos fazer?" João respondia: "Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário." O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga." E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, todos os anos eu explico essa questão da cor do paramento do padre, porque fica bastante evidente que tem alguma coisa bastante diferente nesse domingo que nós estamos celebrando. É o 3º domingo do Advento. Isto acontece uma outra vez durante o ano, no 4º domingo da Quaresma, né? Este do Advento é chamado de domingo Gaudete. É uma palavra latina que é um imperativo que diz alegrai-vos, né? E o 4º domingo da Quaresma é chamado de domingo Letare, porque tem mais ou menos o mesmo sentido, né? E este domingo leva este nome por causa desta, vamos dizer assim, do centro da liturgia de hoje também há uma mudança da cor do paramento, né? Mas leva este nome porque na antífona de entrada, que antigamente era cantada no lugar, podemos dizer assim, do canto de entrada da celebração da Santa Missa, que normalmente era um versículo bíblico, né? Então, a antífona de entrada dessa missa começa justamente dizendo alegrai-vos. Em latim era gaudete, né? E por isso este domingo é conhecido como domingo Gaudete. E pela proximidade do tempo do Natal, né? E por causa desta alegria que já está sendo anunciada, justamente também por causa da proximidade do Natal, então a cor do paramento, que costumeiramente no Advento é roxa, uma cor bastante intensa, que lembra a intensidade interior com que deveríamos viver este tempo, né? Então ela é amainada por um róseo, justamente porque o róseo é a mistura do roxo com o branco. Então a proximidade do Natal e da alegria do Natal e das festas do Natal, então faz com que a igreja também nos ofereça um sinal na sua liturgia, ou seja, né, uma cor que também, de algum modo, vai nos apontando para aquilo que nós queremos celebrar daqui a pouco no Natal de Jesus Cristo, né? E é interessante porque não só na primeira leitura de hoje, na antífona de entrada, né, aparece essa expressão alegrai-vos, mas também aparece na primeira leitura, apareceu também no Salmo, na antífona e também na segunda leitura. E por isso, o tema central, podemos dizer assim,
da liturgia de hoje é justamente a alegria, né? Essa semana, pensando nesta celebração, me dei conta de uma coisa, que apesar de que a gente escuta essas leituras, e talvez hoje assim a gente, mais um ano e mais uma vez, tenhamos escutado essas leituras e a explicação que eu vou dar, mas me parece que este tema, podemos dizer assim, esta palavra alegria, ela tem mais importância para a nossa vida do que nós podemos nos dar conta, né? E por isso eu queria assim pedir uma atenção redobrada para que a gente pense, né? Para que vocês não só me escutem, mas que a gente possa realmente pensar sobre isto, né? Então, a palavra alegria, essa expressão, de modos diferentes, né? Ela é uma palavra muito importante para a nossa vida, como eu disse, mais do que nós conseguimos imaginar, né? E há uma razão, que é aquela que nós mais acessamos mais facilmente da nossa vida, é que a alegria é um sentimento que pertence à nossa vida cotidianamente, e nós a experimentamos todas as vezes que nós entramos em contato com alguma coisa que nos é cara, que é boa, que nos dá prazer. Então, por exemplo, né? Se a gente está num dia assim, com muito calor, né? Então assim, você toma um suco gelado, uma água gelada, né? Aquilo nos dá um certo prazer, uma certa satisfação, porque está muito calor e aquela água gelada, ela provoca em nós uma sensação boa, um prazer, podemos dizer assim. E esta sensação boa, esse sentimento bom, nós normalmente chamamos de alegria, né? Ainda que a gente naquele momento não pense desta maneira, né? E eu falei da água, mas a gente poderia falar de uma série de outras coisas. Poderia ser uma boa comida, poderia ser alguma coisa que a gente vê, que a gente ouve, né? Alguma coisa que também nos toca fisicamente, uma ideia que nós temos, né? Uma pessoa que nós nos encontramos e que fazia tempo a gente não encontrava, né? Coisas desse tipo assim que a gente experimenta e que nos dá um prazer assim, sensível. Nós podemos de algum modo sentir isto, né? Perceber isto, né? Então, o resultado, podemos dizer assim, dessa experiência ou desse prazer, nós chamamos justamente assim com esse nome de alegria, né? E por isso é algo muito presente no nosso dia a dia, né? Sentirmos-nos alegres, e estou usando a expressão justa, né? Sentirmos-nos alegres, sentir alegria, é uma coisa muito presente no nosso cotidiano. Nós fazemos essa experiência cotidianamente, né? Porém, há uma razão um pouco mais profunda que a gente não considera com mais seriedade, talvez até porque a gente não escuta isto tanto, né? Que nós fomos feitos por Deus para a alegria, né? Nós somos chamados por Deus para a alegria. Então, os santos, né, são chamados de bem-aventurados. Jesus vai lá no Sermão da Montanha falar sobre as bem-aventuranças. Ele vai dizer, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os perseguidos e assim por diante, né? Então, nós usamos esta palavra bem-aventurado, que literalmente quer dizer alegres, felizes, né? A palavra lá em grego é makarioi, que a gente traduz com esta palavra, mas o sentido literal de makarios é alegre, né? Ou alegres, se fosse no plural, né? Então, nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a viver com Deus para sempre no paraíso, no céu. E esta experiência que nós fazemos de vivermos definitivamente com Deus é chamada também de alegria, né? Só que qual é o grande problema, né? Que a gente usa a mesma palavra, mas o nível em que nós estamos usando essas palavras são muito distintos, né? Uma é o nível do afeto, do sentimento, do prazer que a gente prova diante de uma experiência que é sensivelmente boa, né? Que a gente sente uma coisa boa. E uma outra é um nível que não necessariamente passa pelo sentimento, né? E é interessante porque se a gente for olhar bem, o nosso mundo mais ou menos gira em torno desta procura de felicidade e de alegria. E por isso esta palavra, ela tem também uma espécie assim de efeito mágico em nós, né? Se alguém diz que eu vou fazer uma coisa e vou ser feliz, aquilo nos atrai assim imediatamente, né? E por isso que se a gente vai ver, o cara vai fazer propaganda, sei lá, de alfinete, né? Ele põe uma pessoa toda feliz pegando o alfinete na mão, né? Porque aí a gente associa o alfinete à felicidade, né?
Vocês já viram alguém fazer propaganda de casa no Alphaville, umas famílias tudo assim, né? Não é assim não, né? Põe lá os meninos correndo na grama, né? Todos felizes, né? O casal que se beija feliz, né? Todo mundo pensa assim, eu vou para essa casa, eu vou ser igual a esta família, né? Eu vou ser feliz, né? Então, essa palavra tem um efeito meio mágico na nossa vida, porque, claro, como eu disse, nós temos uma vocação à felicidade e, ao mesmo tempo, a gente tem essa sensação boa que a gente também chama de felicidade. Por isso esta palavra nos atrai muito e por isso ela também se torna um perigo na nossa vida, né? E por isso que o tema de hoje, como eu disse, é mais importante do que nós podemos pensar, né? Mas quando a gente escuta, por exemplo, o texto de Sofonias hoje, né, que foi escrito no momento em que o povo de Israel estava em guerra, né? O povo de Israel estava em guerra, e não só em guerra, o povo de Israel estava ainda numa decadência moral enorme naquele tempo em que o profeta Sofonias escreveu o seu livro, exercitou a sua profecia. E Paulo também, quando escreve a carta de São Paulo aos Filipenses, né, Paulo também está preso. Não é que Paulo está num trono de ouro coroado com uma coroa cheia de pérolas e reinando assim no mundo, né? Não, Paulo estava preso, né? Paulo estava numa situação extremamente delicada, né? E seja Paulo que o profeta Sofonias exortam as pessoas de uma maneira imperativa, né? Não é que ele está pedindo alguma coisa, ele está mandando, né? Alegrai-vos, né? E aí, quando a gente escuta esse tipo de palavra, considerando sobretudo o contexto desses livros, a gente pensa, mas como é que a gente pode mandar alguém ser alegre, né? Isso é uma coisa interessante, assim, às vezes a gente, né, como padre, eu faço essa experiência, às vezes vou visitar certas pessoas ou acompanho certas pessoas em situações muito delicadas da vida, muito difíceis, né? E claro, a gente fica vendo aquele sofrimento e a gente gostaria que a pessoa, né, se levantasse, se recuperasse, pudesse sair daquela dificuldade, né? E, então, como é que você pode dizer para uma quebra, não, né, alegrai-vos, né, ou alegra-te, né, fique alegre? Como é que a gente pode dizer isso? Quase como um imperativo, como se fosse um passe de mágica isto, né? Mas por que é difícil a gente falar desta alegria desta maneira? Porque, infelizmente, na nossa cabeça predomina esta ideia de uma alegria que só pode estar associada ao prazer, a uma boa sensação, ou uma situação assim cômoda, fácil, né? E aí é difícil falar de alegria em momentos de tristeza, é difícil falar de alegria quando tudo é sofrido, delicado, né? Porém, se a gente entra neste nível que o Evangelho, que a palavra de Deus nos traz, de uma alegria que tem uma outra característica, podemos dizer assim, agora a gente entende porque Sofonias e porque o Paulo poderiam falar desta alegria. E podiam falar, inclusive, como imperativo. Nos dois textos aparecem duas expressões que a gente tem que considerar seriamente. O profeta Sofonias vai dizer, o Senhor teu Deus está no meio de ti, né? Isso é uma coisa interessante. A palavra hebraica, literalmente, não quer dizer no meio de ti, mas porque às vezes a tradução ficaria meio estranha, né? Mas é literalmente o Senhor Deus está no teu ventre. Né? E por isso que quando a gente celebra alguma festa de Nossa Senhora, a igreja nos faz ler esse texto de Sofonias, porque de fato Maria foi aquela que trouxe o Senhor no seu ventre. Né? Então, qual é o motivo da alegria que Sofonias está dizendo ao povo? Não é assim que está tudo bem, a gente está rindo, está tudo gostoso, maravilhoso, a gente está aqui feliz da vida em Jerusalém, temos... Não era... Porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. Né? E Paulo a mesma coisa, ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, eu vos repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Né? É a proximidade de Deus, é esta presença de Deus que traz a verdadeira alegria, ou esta alegria neste nível que o Evangelho e a palavra de Deus nos traz. Né? E aqui podemos dizer assim, o grande desafio nosso, é o grande desafio nosso, sermos capazes de descobrir na nossa vida essa verdadeira alegria. Claro, gente, eu não estou aqui pretendendo que a nossa vida tenha que ser sempre sofrida, difícil, desconsiderando este aspecto afetivo da alegria. Claro que a gente também faz experiências afetivas de alegria, mas o problema é quando nós esperamos que a verdadeira alegria esteja justamente aqui, nesta parte afetiva. Porque aí eu crio para mim um grandíssimo problema. Significa que quando não tem sentimento bom, então eu não seria alegre. Né? Ou quando as coisas não estão boas, prazerosas, fáceis, eu também não seria alegre. Né? E sejamos bastante honestos, se a gente fosse passar um pente fino na nossa vida,
desse jeito, não é que seria muito fácil ser feliz, não, né? Porque a vida é dura, né? Ela é exigente. Né? Ontem nós celebrávamos lá a missa de formatura do colégio e eu quis falar uma palavrinha, sobretudo para os alunos da terceira série. Eu disse, olha, vocês agora vão para uma nova fase da vida de vocês, certamente muito mais exigente do que vocês estão falando. Né? Eu disse, a vida é difícil, ela é exigente. Né? E se a gente pensa muito bem, né? Se fosse assim, né? Como é que a gente poderia ser feliz? Né? Então, a felicidade tem que entrar num outro nível. Né? A gente tem que entrar num outro nível de percepção da felicidade, que é justamente esta da proximidade da presença do Senhor. Por isso a igreja, com tanta ênfase, fala da alegria do Natal. Né? Não é porque ela está esperando que neste tempo todo mundo assim fique feliz afetivamente, que a vida de todo mundo esteja muito boa, muito alegre, cheia de prazeres e facilidades. Não é isto, né? A felicidade que a igreja está anunciando para nós com este tempo é essa do Senhor que está próximo. Na verdade, é o Senhor que depois vai vir para o meio de nós. Vai estar no nosso meio, por causa do seu Natal. Né? E aqui eu queria aproveitar que no texto de hoje do Evangelho, diante da pregação de João Batista, todas aquelas pessoas que se aproximavam lá perguntavam, né, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Né? O que devemos fazer? Apareceu 3 vezes a mesma pergunta. Né? Então, eu queria aproveitar essa pergunta e dizer, e aí, tudo bem, e nós? O que devemos fazer então? Né? O que nós vamos fazer diante dessa realidade? Acho que uma primeira coisa é que a gente precisa começar a rever o nosso conceito pessoal de alegria e de felicidade. Né? Quando a gente diz assim, você é feliz? Né? Essa é uma pergunta que às vezes assim, a queima-roupa ela é bastante difícil de ser respondida, porque se a gente olha para a nossa vida, né? Se eu penso assim, numa vida cheia de problemas, de dificuldade, né? Aquela rotina, levanta cedo e tem tanta dificuldade, os problemas... E se a gente olha assim também para os afetos que a gente experimenta cotidianamente, né? Que resposta a gente daria honestamente? A maioria de nós não tem coragem de dizer assim, não sou. A gente manda também a queima-roupa, não, eu sou feliz, não sei o quê, né? Mas se a gente começar assim a perguntar também no nível mais profundo da nossa existência se somos ou não somos felizes, talvez nós nos surpreendamos com um alto nível de tristeza interior. Né? E talvez justamente porque nós estejamos apostando a aquisição ou a experiência da alegria do lado errado, que é esse simplesmente de uma alegria afetiva, de um sentimento e etc. Né? E que, bom, eu não gosto muito dessa ideia de sentimento, de alegria, porque a gente pode provocar sentimento, inclusive, com coisa errada. Né? Alguém pode tomar uma dose de uma droga e ter uma experiência afetiva extremamente alta. Né? Mas ninguém aqui teria coragem de dizer que isto é alegria. Né? Ou seja, um sentimento bom podemos estimular de diversas maneiras, inclusive não lícitas. Né? Então, eu acho que uma primeira coisa é começarmos a assim, cavucar dentro do nosso coração e, quem sabe, começarmos a mudar este conceito, esta ideia de felicidade que nós temos e que nós acabamos depois trazendo para a nossa vida. Então, qual alegria nós estamos buscando? Então, que tipo de alegria eu pretendo para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus filhos? Né? Eu sei que todo pai quer ver os seus filhos felizes. Né? Mas o que significa isto? Né? Um pai quer ver um filho médico, rico, cheio de coisa, basta isto? Isto é a felicidade? Né? Ou ele quer para este filho a união com Cristo, a unidade com Deus, a comunhão com Ele, que é aquilo que pode trazer a verdadeira alegria, entendeu? Então, que tipo de ideia nós temos e que a gente precisaria entrar profundamente e, quem sabe, pela meditação constante, pelo questionamento disto, né, começar a mudar o nosso conceito de alegria. Como eu disse, sem negar que há um sentimento bom que nós podemos chamar de alegria, mas para pensar naquela verdadeira alegria cristã que está na nossa união com Cristo. E aqui, assim, é muito forte, né? Uma vez uma pessoa comentou comigo, né, que o seu filho perguntou, que a mãe ficava falando, não, que Jesus, etc., né, era muito ser feliz com Jesus, né? Aí a mãe comungava e voltava para o banco, né, e ficava assim, de olho fechado, mas por que você não é feliz quando você recebe a comunhão, entendeu? Assim, ele entendeu bem, né, assim, se ter Jesus é ser feliz, você me diz que você recebe Jesus, você volta para o banco e fica com a cara feia, entendeu? Né? Assim,
A criancinha fez um silogismo muito simples, mas muito verdadeiro, né? Então, imagina, nós estamos aqui na celebração da missa. Nós vamos, ainda que não todos, mas vamos receber a Sagrada Comunhão. Isto deveria ser o máximo da nossa alegria cristã. Por isso que eu insisto tanto com vocês, falo da participação da missa, mas porque isso tem uma realidade objetiva que talvez a gente ainda não tenha alcançado, mas que nós deveríamos poder alcançar com a nossa fé. Ou seja, esta alegria de estarmos unidos a Cristo, de vivermos com Ele essa relação de amizade, de comunhão, que é o que vai nos trazer a verdadeira alegria. Pode não nos trazer sempre bons sentimentos, porque às vezes para seguir a Cristo é duro, é exigente. Nosso Senhor diz, aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, às vezes seguir Jesus Cristo tem algum incômodo, tem exigências que do ponto de vista afetivo não é que são assim entusiasmantes. Porém, se eu me proponho a isso, então eu desço neste nível muito mais profundo de felicidade. Então, isto é a primeira coisa, né? De começarmos a mudar dentro de nós uma transformação das nossas ideias, dos nossos conceitos, que a gente poderia chamar de uma outra maneira de conversão. Da conversão do nosso coração, que é a palavra que João Batista usa, né? Metanoia. Esse é o significado da palavra. A mudança de pensamento, de conversão. E uma segunda coisa, né? Eu acho que a gente precisa começar também a ajudar o mundo a compreender a verdadeira alegria por causa da comunicação da verdadeira alegria que nós fazemos. Nós, como cristãos, precisamos comunicar a este mundo pelo nosso estilo de vida, pela maneira como nós vivemos, inclusive nas nossas relações, onde a gente coloca o acento da felicidade das nossas relações, né? Então, em tudo do modo como nós vivemos no mundo, deveríamos ser capazes de também comunicar a este mundo esta verdadeira alegria, que na verdade vem justamente com Cristo. E por isso eu queria insistir de novo, né? Nós não podemos ficar olhando para o nosso umbigo, né? Ao nosso redor tem muita gente que ainda acha que só ter um carro, um celular, né? Isto é ser feliz, né? E sejamos bastante honestos. Assim, da próxima vez que você adquirir um bem novo, né, olhe para dentro de si e meça quanto tempo vai durar aquele sentimento bom, né? A gente sabe, 2 dias depois acabou tudo, né? Pode ser um celular, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma roupa, né? 3 dias depois já não tem mais nada, né? Então, que alegria seria esta que duraria só desse tantinho, né? Eu não quero uma dessa para mim, não, né? Eu quero uma que dure a eternidade, né? Que nunca acabe. E esta que dura para a eternidade está justamente no outro nível. Então a gente precisa comunicar com as pessoas esta verdadeira alegria, pelas nossas relações, pelo nosso estilo de vida e etc. Né? E como eu falei para vocês, eu queria nesse tempo do Natal ir fazendo algumas indicações concretas para o Natal desse ano. Naquele primeiro dia eu falei de 3 coisas, agora eu queria falar só de uma, né? Se a nossa alegria vem da nossa união com Cristo, então não poderia ter verdadeira alegria do Natal sem a participação da Santa Missa, sem a possibilidade de receber a Sagrada Comunhão. Se nós entendermos, ao menos intelectualmente num primeiro momento, de que a verdadeira alegria está na nossa união com Cristo, então o Natal de Jesus deve ser antes celebrado na Sagrada Liturgia. Porque aqui a gente tem a possibilidade de experimentar o que diz Sofonias. O Senhor Deus está no teu ventre, está no meio de ti. Aqui a gente tem essa possibilidade de entrar na mais íntima e profunda comunhão com Cristo, que deveria nos dar aquela verdadeira alegria do Natal. Por isso eu queria pedir que vocês, ainda tem tempo, né? Eu falei lá naquele primeiro dia, né, que a gente precisaria organizar tudo para que no Natal Jesus estivesse no centro. E hoje eu queria dizer, né, a gente também precisa organizar tudo para que a missa esteja no centro. No centro, desculpe. Justamente porque é aqui que a gente